Oi, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês e mais um papo com terapeuta. Hoje, esse papo, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção neste bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, porque eu acredito que é de uma riqueza e vai trazer ajuda e entendimento para muitas pessoas a respeito de um assunto que eu não vou começar dando spoiler do que eu vou deixar para ela falar sobre. Eu estou recebendo hoje a Isabelle Magalhães, que tem 30 anos, aqui de BH, é musicista da UENG, Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais. Então, eu trouxe ela aqui hoje. Ela faz terapia comigo faz um ano e meio. E na construção desse movimento terapêutico dela, nós trouxemos uma descoberta neste meio do caminho que trouxe, que está trazendo uma mudança de vida para ela, eu vou dizer, muito significativa, mas que poderia ser muito melhor e muito maior se pessoas aí do outro lado tivessem o conhecimento de algumas coisas. E foi para isso que eu convidei ela para a gente bater esse papo, para que ela possa transmitir para você quais são essas coisas e quem sabe, né, Isabelle, melhorar ainda mais a sua vida e de muitas outras pessoas, né? Andréia, com certeza. Obrigada pelo convite para poder vir falar um pouco sobre mim, sobre, enfim, essa jornada que a gente construiu e sobre tudo que a gente vem descobrindo e como eu venho me descobrindo também acerca de um transtorno que é o transtorno do espectro autista, né? Ah, então, eu cheguei para você na terapia há mais ou menos um ano e meio atrás e me sinto uma pessoa muito diferente, né? E eu cheguei para terapia com você com uma queixa de várias dores, na verdade, né? Trazendo situações, problemas, características que eu não conseguia resolver, de maneira que eu não conseguia seguir em frente, assim, e não conseguia passar por isso da maneira que eu via as outras pessoas passando. E sentia isso, assim, me sufocando e se espalhando para diversas áreas da vida, né? Então, esse movimento de ter chegado a você como um pedido de ajuda, né? E para te mostrar, para falar, para a gente poder conversar sobre essas dores que me afligiam, né? E que para mim nada tinham a ver com qualquer transtorno ou qualquer condição de neurodivergência, né? Nesse caso. E agora parece que tudo é muito diferente de quando, De enfim, quando você comecei. começou a terapia, né? Sim, com certeza. Engraçado que a gente fazendo uma retrospectiva, né? E até foi por conta disso que nós decidimos vir aqui falar, né? Quando você chegou com essas suas dores, quando você falou assim, um pedido de socorro, um pedido de Sim, ajuda para essas minhas dores, mas você não conseguia nem nomeá-las, né? exatamente. Você não conseguia falar sobre elas, né? Exatamente. Então, tava passando por episódios recorrentes que eu não fazia ideia do que seriam. E de porquê, principalmente, que estava acontecendo. E eu acho que a gente vive na era da informação e, ao mesmo tempo, como é difícil que a informação seja ampla. Então, assim, a partir do momento que eu recebo o, o TEA, né, o autismo, como uma condição, eu consigo encontrar essa informação na internet. Eu vejo que
olha, tem muita gente falando de autismo na internet, olha, tem pessoas autistas conversando sobre isso na internet. Mas antes de você quer elaborar isso sobre mim, o conhecimento parece que ele não fura essa bolha, ele não rompe a barreira, assim, de chegar nas pessoas, sabe? Ahn, e aí se torna difícil, se torna um mito, se torna algo que a gente não tem realmente informação nem conhecimento sobre, né? E aí, Quais eram as suas maiores dores? Por que que você fez esse movimento de procurar a terapia? então, as dores, o sofrimento que mais assim me deixavam mal, ah, era a minha dificuldade de relacionar com as pessoas e com o mundo à minha volta. Então eu me sentia muito incapaz, muito acuada, eu sentia muita ansiedade, eu sentia e pouca vontade mesmo de me relacionar com os outros, pouca vontade de sair de casa. E a outra coisa que eu sentia, né? A outra dor era de falta de organização, assim. Então, eu cheguei pra você querendo estudar para um concurso, querendo fazer mais uma prova e sem saber como organizar as tarefas do meu dia, porque pra mim estava sendo super complicado conseguir fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer. Então, assim, eu não me relacionava bem nem com o mundo material perto de mim, ao meu redor, e também não me relacionava bem com as pessoas ao meu redor, né? Então, isso era muito sufocante, de fato, assim. E pra mim era uma situação muito sem saída na qual eu me via, assim. E eu notava que, ao observar as pessoas não tinham essas dificuldades que eu tinha. Eu tentava Uhum. conversar com a minha mãe, tentava conversar com a minha namorada sobre isso, mas ahn, elas não tinham essas dificuldades, essas barreiras, assim, que pra mim eram intransponíveis, eram como se fossem grandes muros, né? Muralhas. E para as outras pessoas, mesmo as pessoas ao meu redor, isso não era uma questão, né? Então, Porque elas se relacionavam com você, né? sim, e de maneira muito natural. Sim. Bem como realizavam as atividades para as quais elas se propunham de maneira super natural. E era prazeroso para essas pessoas. Então, estar envolvidas com seus projetos e, enfim, fazer o projeto acontecer. Se relacionar, sair, chamar, ter uma dinâmica de relação super tranquila que fazia muito bem. Então, só que pra mim era sempre uma dificuldade, tinha um sofrimento, uma angústia em tudo, assim. E eu não sabia o nome, não sabia o que era. Mas mesmo assim você ia, né? Ia, ia. Tentava, pelo menos. Então, os concursos eu estudei do jeito que deu e eu fui. E me relacionar com as pessoas da mesma forma. Então, eu convivia com os meus familiares, tenho uma namorada, então a gente convive muito, a gente sai. Ah, eu ia, mas havia sempre uma angústia, uma dorzinha, um incômodo mesmo da minha parte, assim. E eu não conseguia alcançar as expectativas que eu tinha a respeito de tudo, assim, tanto dos relacionamentos quanto das atividades, dos projetos. E não entendia por quê. E não entendia também porque aquilo me cansava demais. Me causava uma fadiga, um desânimo, e uma dor. Fazer para que as pessoas possam entender um pouco, né? Muitas vezes a gente toma o autismo como uma pessoa incapaz de se relacionar, né? Assim, a grosso modo, quando a gente que não tem a informação, as pessoas que não têm informação ouvem sobre o autismo, é aquela pessoa que vive só no mundo dela e que não Sim, quer se relacionar com mais ninguém, não, mas existem vários níveis, sim, isso. né? Então, o autismo ele é um espectro, né? E aí dentro do autismo a gente tem três níveis de suporte.
Mas em nenhum dos níveis de suporte, que são um, 2 e 3, esse autista, ele tá negando se relacionar, ele é incapaz de se relacionar. Ele só se relaciona de uma maneira diferente. É isso. Então, você está tratando de um cérebro divergente, né? Que a gente chama de neurodivergência. E aí o autismo é exatamente esse transtorno do neurodesenvolvimento, assim. Então, é como se quando a gente nasce, a nossa cabeça fosse hiperligada por uma malha férrea, vamos imaginar assim, né? E aí, conforme a gente cresce e se desenvolve, o cérebro vai fazendo conexões e desligando outras. Aí o seu cérebro vai aquecendo, imagina uma cidade que ela vai crescendo e aí a linha de metrô acompanha. Essa cidade não é Belo Horizonte. Mas aí o metrô vai passando pelas estações tentando assim, né, abarcar a cidade toda. Só que o cérebro autista, ele não se desenvolve dessa forma. Ele se desenvolve de maneira não esperada, atípica, né? Então, por vezes, você vai ter uma região super, hiper conectada por essa malha férrea e em outras regiões que você precisa chegar, os trens simplesmente pararam. Eles não conseguem chegar, as linhas de trem se cruzam e não conseguem fazer essa conexão. Então, o cérebro autista, ele é diferente nesse sentido, assim. E, e aí a forma de ver o mundo e de sentir o mundo material e as pessoas ao seu redor é divergente. Como é que você sente esse mundo ao seu redor? Como é que você sentia? Porque hoje o seu sentir ele vem de uma forma um pouco diferente, porque agora, conhecendo essa essa sua condição, Uhum. você consegue se respeitar também, né? Sim. Mas como é que era? Como que você enxergava? Como que Hum. você se relacionava com esse mundo externo e interno também, né? Sim. Então, normalmente o exterior pro autista, né? Essa coisa, ele vive só no mundo dele, pra dentro, é porque o externo causa uma impressão muito forte, né? Então, o mundo sempre causa impressões muito fortes, assim, pra mim. Antes do diagnóstico e depois, porque não é uma doença, então não tem cura, mas é assim que o meu cérebro entende o mundo, é de uma maneira um pouco mais, eu diria que é mais intensa. Então, por exemplo, existem, por exemplo, as condições da hipersensibilidade, né, sensorial. Então, as luzes são luzes muito fortes, excesso de luz é incômodo. Os cheiros, eles são muito intensos. O sabor dos alimentos também é muito intenso. O toque na pele, então a textura de uma roupa ou o toque de uma pessoa, eles passam a ser muito intensos, assim, né? E isso causa um incômodo, uma certa angústia, assim, porque é numa intensidade que às vezes é um pouco demais, né? Então, é difícil se regular, enquanto que você sente muita coisa dentro, tá acontecendo algo bem comedido no mundo externo, assim, né? Então, enfim, comedido, se você tem como referencial uma pessoa típica, né? E acho que é importante falar sobre isso também, né? Porque existe uma expectativa que a gente gera sobre como a gente se posiciona no mundo e como as coisas são. Mas o meu mundo, ele é diferente. E ele é diferente do seu. Ainda que eu não fosse autista, ou ainda que você fosse, o mundo é diferente para todo mundo, né? É, a gente vê o mundo de forma diferente, somos indivíduos únicos, né? Cada um tem a sua característica, a sua dor, o seu sentir, a Sim. sua visão e a sua posição referente a esse mundo, né? Uhum. Isso mesmo. É, Só que num cérebro autista, né, algumas coisas vão realmente ser muito mais intensas e vão provocar ações, reações muito fora
das socialmente aceitas ou esperadas, assim, pelas pessoas, né, principalmente. E aí é comum que um indivíduo autista, ele passe por uma certa hostilização, assim, por parte das pessoas, no meio social, né, que a gente vive. Desde o seu seio familiar até, assim, a sociedade como um todo, né? Porque são questões difíceis de ver, são sentimentos, né? Tô falando de como uma pessoa recebe o mundo exterior, ou como uma pessoa recebe o outro. Como ela se E sente em relação a sim, tudo isso. uhum. E é muito difícil pra gente mensurar isso. Principalmente para pessoas que não se relacionam com esse tipo de sentimento, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. Eu tenho muita sensibilidade auditiva. Então, se eu tô num lugar com muito som e um som muito alto, para mim é difícil raciocinar. Então, esse som, ele entra como se fosse um tsunami na minha cabeça. E aí, tô num bar e tá em música ao vivo e tá tocando e tal, e as pessoas estão falando, e tem o tilintar dos copos, e tem as pessoas andando e correndo, e tem uma criança correndo, e tem alguém querendo conversar comigo aqui do lado. Então, pra mim, isso é uma quantidade enorme de estímulo auditivo, fora os outros todos os estímulos, né, que eu tô recebendo naquele momento. Então, só que pra você, Andréia, é super gostoso sentar ali no Mercado Novo e escutar uma música ao vivo, tomar uma, sei lá, no happy hour sexta-feira. Então, pra você que tá ali curtindo esse momento, poxa, que momento legal de descontração, de socialização. Só que pra mim é uma grande enxurrada de estímulos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, enfim, é, já se torna mais difícil pra mim permear esses ambientes, né? E eu não entendia por que que eu sentia tanta agonia de estar num ambiente assim. Eu sou musicista. Como é que eu posso não gostar de música ao vivo? Como é que eu posso não ser sociável, não ser da galera, não ser do povo, não querer estar sempre no rolê, assim, né? E essas questões sempre me afligiram, porque eu não entendia de onde vinha essa agonia e depois o cansaço tão grande, essa baixa bateria, assim. É engraçado você falar isso, porque aí as pessoas que estão junto com você, né, sentem esse incômodo e querem te colocar para cima ou te Sim, colocar de um jeito, né? Pô, não fica assim, tá tão legal, olha, curte a música e tal, e nossa, mas olha que bacana, todo mundo aqui, todo mundo conversando e tal, mas não entende o quanto isso é doloroso para você, quanto esse movimento, você precisa de muito para fazer esse movimento, né? exatamente. E em algumas condições, em outras coisas e outros aspectos, coisas que são difíceis para algumas pessoas, que é a questão da concentração em algo, você se tiver tudo certinho dentro do que você precisa, daquele ambiente que você precisa, a sua concentração é máxima, né? Isso. É, é como se fosse. E essa facilidade eu acho que o autista tem de estar em contato com o seu interior, assim, né? E só que ao mesmo tempo advém de uma dificuldade por viver num ambiente que nem sempre favorece isso, né? Você acabou de falar e é exatamente isso, assim. Né? Se eu estiver num ambiente calmo, que não vai me sobrecarregar de estímulos, a tendência é que eu consiga desempenhar uma função por horas. É, e super organizada, né? Que os autistas a gente chama de se eu tô regulado. Então é quando você tá dentro de um ambiente, numa acomodação que você se sente bem. Não tem hiperestímulos, não tem nada demais acontecendo. E aí a tendência é que o raciocínio se torne muito fluido, muito fluente, o trabalho também. Mas nem sempre o ambiente vai facilitar isso, né? Não é. Na verdade, é até bem difícil que a gente consiga viver
de uma forma mais reservada, de uma maneira que seja mais confortável para o autista, né? Porque até socialmente isso é um pouco hostilizado, é meio recriminado, assim. Ah, você ser uma pessoa, ai, você é muito fechada, você é um bicho do mato, você tem que aparecer um pouco mais. Tem que se esforçar para tentar ser um pouco mais simpático. Essa abertura, assim, né, para as pessoas e também para situações é um pouco complicado de lidar. Mas, na verdade, isso é quase que como uma necessidade, né? Necessidade de. De acomodação, para se sentir mais tranquilo com relação aos estímulos que vêm, Sim, né? sim. Você estava me relatando há um tempo atrás essa dificuldade que a gente estava trabalhando, né? A Isabelle veio numa questão de uma desorganização assim. Dentro de tudo que isso que ela está falando, a maior dificuldade na época que ela veio para a terapia é porque ela estava prestes a fazer um concurso Isso. público, né? E ela não conseguia se organizar para estudar. E aí, no primeiro momento, até comecei a entender e investigar a questão do TDAH, né? Sim. Aham. Mas muitas coisas, a questão da falta de concentração era muito evidente. Mas quando a gente foi entender o porquê dessa falta de concentração, a gente via que advinha de movimentos externos, ou seja, não é que ela não conseguia se concentrar, é a questão do romper esta esta concentração, né? Aquela vez você me disse assim, André, eu começo a estudar, a tocar, eu vou tocar por 2 horas. Se eu começo, eu toco por 2 horas sem parar tranquilamente, focada naquilo e tal. Mas se alguém chama Isabelle, o que que acontece? Isabelle. Ah, um acesso, uma loucura. Uma. Mais um dos sintomas não, mais uma das características, que é a rigidez cognitiva, né? Então, essa grande sensação de completude, de que eu tenho que fazer aquilo que eu planejei. E é aquilo que tá no meu script, é aquilo que eu tô conectada para fazer. E aí, se alguém chama meu nome, ou se alguém interrompe a minha atividade, isso causa uma desordem enorme. E um sofrimento, uma agonia e muitas vezes uma irritação. Porque na minha cabeça eu não consigo. Oi, atendi você, Andréia, desliguei o celular e aqui eu começo a fazer o que eu estava fazendo, Dá dou continuidade. continuidade àquilo que eu tô fazendo tranquilamente. As pessoas são assim, 2 minutos, nossa, mas é o fim do mundo, você ser interrompida. A pessoa às vezes tá querendo te dar um carinho, tá querendo, é uma coisa importante, às vezes, mas na minha cabeça eu tenho que começar tudo de novo. E eu tenho que fazer do início ao fim, como eu havia planejado. Se eu não conseguir, e aí, obviamente, se eu já tô na 1 hora e meia de estudo e eu sou interrompida, não dá para eu recomeçar, eu não tenho nem mais energia para começar do início. E cumprir aquilo que eu tinha planejado, dentro do horário que eu tinha planejado. E aí isso causa uma dor muito grande, uma tristeza enorme, às vezes raiva. Então, aí parece que tudo é um motivo para eu parar de fazer o que eu estava fazendo. E aí, se você relata isso para uma pessoa, eu falo: nossa, mas é só você fazer um pouco de força. Que você sabe que você pode continuar de onde você parou. É só você fazer um pouco de força, ficar quieta e que você vai conseguir se concentrar naquilo de novo. E não é exatamente mentira, só que a força que eu tenho que fazer para me concentrar naquilo de novo é muito grande e consome muito de mim, assim. Então, uma interrupção a gente consegue até contornar, faço mais força. Duas, três, já começa a se tornar inviável, assim, né? A execução daquela atividade, por exemplo.
Por mais que ela seja muito importante, por mais que eu tenha noção do quanto eu preciso, né? Concluir a atividade ou manter a continuidade mesmo, né? Então, eu encontrava uma dificuldade muito grande em tornar as coisas mais concretas, mais disciplinadas. E aí, pra mim, é falta de disciplina. Ah, é porque eu também preciso ser menos preguiçosa. Eu tenho que me esforçar mais, mesmo eu já estando me esforçando 100%. Vinha como uma cobrança de que você era preguiçosa, né? Não É. queria fazer. Uhum. E não que, não, mas você faz, por que que você não volta? Faz, por que que você desanimou? Essas sucessivas frustrações foram o que foram me chamando a atenção, Sim. porque não era um relato de, ai, me interrompeu, agora só de raiva não vou continuar, largo Aham. tudo, depois vou fazer isso depois. Não, gerava uma frustração muito grande de não conseguir executar aquilo e, consequentemente, um abandono, Isso. porque, como não tinha essa compreensão do que acontecia, você trazia como uma insuficiência, uma incapacidade. Eu não consigo fazer só isso e pronto. E vendo as outras pessoas ao seu lado fazendo isso com facilidade, né? Naturalmente, assim, como um movimento muito natural. eh, E aí, assim, eu nunca fui diagnosticada. Então eu apresento essas características desde a infância mesmo. E desde a infância, o que se martela na minha cabeça é: nossa, mas que preguiça! Nossa, mas que desorganização! Nossa, mas você também é muito chata, você é muito fresca. Nossa, mas você também pode se esforçar mais. Ah, e, de certa forma, isso se torna um inconsciente, né? Em momento nenhum eu pensei, será que eu sou autista? Será que eu sou neurodivergente? Porque primeiro nunca tive acesso a essas informações e depois as pessoas ao meu redor também não. E como os autistas são uma grande minoria na população, muitas vezes a gente não tem nenhum parâmetro, né, para estar tratando de algo assim, de um transtorno, né? Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, que foi até quando a gente começou a debater sobre o assunto, nós duas, né? Uhum, Nos seus encontros, daquela atriz Letícia Sabatella, que sim, teve o o seu seu diagnóstico. diagnóstico agora, com depois dos 40 anos. Eu não Uhum, sei ao certo qual a idade que ela tem. E ela descrevendo o terror que ela passou durante esses mais de 40 anos, sendo colocada no lugar, muitas vezes, de uma pessoa que não queria realizar as coisas, né? No ambiente de trabalho, ela como atriz e tal, as coisas que ela precisava que acontecesse naquela ordem, daquele jeito, para ela conseguir dar conta, e ela era muitas vezes rotulada como uma atriz fresca, cheia de sim. manias, que tinha que ter, que a organização também faz parte disso, né? Como Uhum, você fala, né? Colocando as coisas tudo no seu lugar, nos seus lugares, né? E quando aquilo não está mais naquele lugar que foi colocado, que você determinou para aquele lugar, o quanto isso te causa um sofrimento um enorme. sofrimento. E ela relatando isso, que era no camarim, ela gostava das coisas em ordem, em Uhum, certa ordem, e quando saía daquilo e ela reclamava, vinha esse desconforto, e aí muitas vezes a raiva e tal, as pessoas, nossa, mas estrelinha? meu E, Deus, meu quanta Deus, frescura. quanta frescura! Pois é muito comum, né? Essa hostilização. E as pessoas autistas sofrem muito com isso. Desde o seio familiar, assim, os cuidadores, até o parceiro, muitas vezes. E, e aí evolui, assim, para colegas de trabalho, para as pessoas que estão presentes com a gente, na maior parte, no nosso cotidiano, porque é aí que se manifestam, né, essas características de maneira muito, muito evidente, assim. E,
eu compreendo que para as pessoas neurotípicas é muito difícil entender por que que simplesmente tirar este copo daqui e colocar em outro lugar causa um incômodo tão grande numa pessoa autista que já predeterminou como é que a mesa dela vai ficar. Mas isso não é uma coisa que a gente determina. Olha, a partir de hoje eu não vou mais me importar com o posicionamento do copo. Então, assim, eu, como indivíduo, não estou causando um rebuliço enorme, não estou entrando em confronto com você, Andréia, porque eu quero brigar. Eu estou procurando um motivo para brigar ou para te desafiar. Isso é realmente um incômodo muito grande. Só que, como a gente não tem informação de que é um transtorno, de que possa ser autismo, de que o meu cérebro funciona assim, quase que como uma mania de organização, ah, as pessoas interpretam da maneira que é mais possível dentro da realidade delas, né? Que é de uma pessoa chata mesmo. Ou você tem toque, né? Ou Que você aí tem já vem outra coisa. outro diagnóstico. Primeiro era o TDAH, pela falta de concentração, e depois pelo excesso de organização, o toque. E aí a gente vai. Como é importante, e aí a gente traz um pouco da importância do processo terapêutico, né? Porque a gente vai caminhando junto nessa descoberta, né? Mas espera aí, então vamos olhar isso daqui. Vamos fazer assim, 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 tomar essa e essa medida. Não, mas a dor ainda continua. O incômodo ainda existe. Existe um incômodo dentro daquilo ali. Aquela organização não é só uma questão de toque, de, de um transtorno pela organização. Não, vai além disso, né? Sim. Vem outras coisas por trás que aí vão tirando esses outros diagnósticos Possíveis. possíveis iniciais para a construção de algo que realmente existe e está ali dentro, né? A questão da alimentação é uma coisa também que me chamava muita atenção, você falar desse seu paladar infantil, né? O considerado paladar infantil. É, A, que as pessoas falavam, né, e denominavam, você tem um paladar infantil? a grande preferência, né, por alimentos industrializados, por exemplo. Mas por quê? Porque ele tem sempre o mesmo gosto. E ele tem sempre a mesma textura. Você sabe o que esperar de um miojo, ele vem sempre do mesmo jeito. Enquanto você vai comer uma fruta, às vezes ela tá mais ou menos madura, ela tá com um cheiro mais evidente hoje ou menos. Às vezes você descasca e ela tá amassada do lado. Às vezes você morde, tem um bicho dentro. Então, esse não saber, essa falta de antecipação para uma pessoa autista é o fim da picada. Então, para você, a maçã não tem sempre o mesmo gosto. Não. Nenhuma tem o mesmo gosto. E aí, nossa, isso pode escalonar para tantas coisas. Só como uma marca de maçã, que é a maçã Fuji. Outras, porque a maçã Fuji, ela tem uma textura que não é inconfundível. Ela é firme o suficiente. Mas se eu mordo uma maçã argentina, meu Deus, eu sei na hora que ela é uma maçã argentina, porque a carne da fruta é muito mais porosa. Então, assim, é um cérebro que presta atenção em muitos detalhes. E nos detalhes das coisas com muita riqueza e com, enfim, com muita intensidade. E aí acho que por isso eu consigo fazer um trabalho muito detalhado. E aí a música erudita vem abraçar isso. Olha, você quer fazer um trabalho muito detalhado, muito minucioso e que vai te exigir bastante? Então eu tenho algo para você. Você vai ficar bem aqui. É E aí chegou a exatamente isso. música. E aí chegou a música. E a música também como um vetor de comunicação, né? Porque a música é uma linguagem, e aí, fascinada por uma forma que seria me dada de comunicar sem usar as palavras, sem usar a expressão facial, a linguagem corporal, ah, a música é quase uma salvação, assim. Então,
Quando eu olho para uma partitura que tá falando para mim toda a organização, tem para mim tá tudo escrito nos mínimos detalhes o que eu devo fazer. Então eu tenho, se eu estivesse conversando com alguém, uma série de informações que são muito precisas. Por quanto tempo essa nota vai durar, qual é a nota, com que intensidade eu devo tocar, com que velocidade eu vou tocar e de que maneira. Se ela é mais doce, se ela é mais ríspida. Então, é um lugar de muita calma e de muito conforto para mim, né? Ela trouxe o que para você na sua vida? A música. Além de ser esse elo de ligação, de comunicação com as outras pessoas. Sim, trouxe primordialmente uma profissão, né? Uma maneira de viver a música como um estilo de vida, e é literalmente isso, né? Então, a partir da música, tudo parece florescer mais, né? Com mais naturalidade. Então, a música traz essa calma, e um caminho para poder lidar com o mundo externo, lidar com as pessoas, ah, e me relacionar mesmo, né? De maneira confortável. Então, quando estou tocando em um grande grupo, em um pequeno grupo, para mim é extremamente confortável. Para mim, eu estou desenvolvendo ali uma conversa muito íntima, uma conversa rica, algo que soa muito bem, que é muito harmonioso e que para mim é muito confortável, diferente de todas as outras relações que eu costumo estabelecer, assim. Você usa a música para se relacionar com aquelas pessoas que você muitas vezes sem a música não conseguiria se relacionar, né? Ah, totalmente. Para acessar espaços que sem a música seriam muito difíceis de serem acessados, assim, né? Por exemplo, um carnaval. Então, se eu tenho, nossa, o carnaval é uma pessoa autista, é impossível um autista curtir o carnaval. Mas se eu tô tocando, aquilo já se torna muito mais possível, já se torna possível ah, tocar no bloco dos estagiários por 2 horas e meia, assim. Então, eu acho que, assim como a música, o diagnóstico do autismo vem como um alívio e vem como um meio, assim. Porque, na verdade, é libertador a partir do momento que você entende o seu limite e a forma com que você funciona, né? E ao entender o que estava acontecendo e a forma que aquilo estava acontecendo dentro de mim, ah, eu pude, na verdade, ter mais liberdade, ter mais autonomia para viver a vida da maneira que eu gostaria. Te trouxe um lugar mesmo, Um né? lugar. E um lugar de alívio, de conforto, de saber que, ora, eu posso sim existir nesse mundo da maneira que eu sou. Quando nós começamos a construir isso juntas, né? Essa possibilidade de você realmente ter o autismo, eu lembro que você me trouxe como algumas pessoas traziam para você assim: olha, vou rezar para você. Se Deus quiser, você não vai ter, você não vai ser. Aí você falava assim: não, por favor, rezem para que Para que eu algo, para que eu seja. seja, porque isso está trazendo para mim a resposta de muitas coisas e um alívio gigantesco, qual durante 29 anos eu não tive na minha vida. Exatamente. As pessoas temem muito ainda essa coisa, o diagnóstico, né? Ainda mais quando você diz assim, o autismo é considerado uma deficiência, o autismo não é uma doença e não tem cura. Então as pessoas, elas tendem a se retrair e se incomodar muito com isso e a ter um certo pavor a respeito disso, porque, de novo, a gente tem pouquíssima informação, né, a respeito, do transtorno. É, então, eu lembro que acho que anteontem eu tava falando com a minha mãe disso. Eu tava falando, mãe, eu vou no podcast.
E ela tá, mas você vai falar lá do transtorno e tal. Eu vou falar do autismo, tal, o autismo como uma deficiência e tal. E aí ela se horroriza, assim, nossa senhora, como assim você tá falando que você é deficiente? Ora, ser deficiente não é uma coisa ruim, não é o pior dos mundos, assim. Ora, se eu descobrir uma deficiência, que bom pra mim, porque eu vou operar dentro do meu limite, né? Ainda mais quando se trata de uma deficiência invisível, né? Que as pessoas não percebem e o próprio indivíduo não se percebe nesse lugar, né? Sim. E essa pessoa, esse indivíduo, eu preciso de acomodações, eu preciso me adaptar, eu preciso me adaptar de maneira que eu esteja confortável e não as pessoas estejam confortáveis comigo, né? Então, é um processo que é de dentro para fora, né? E acho muito importante falar que esse processo se dá primordialmente no trabalho terapêutico, né? Que é tão importante, muitas vezes tão menosprezado, assim. A gente não se autodiagnostica por um vídeo na internet, mas isso serve de norte. Olha, eu estou em sofrimento, eu me identifico com algumas coisas dessas, de que ela tá falando. Nossa, será que esse lugar é para mim? E procurar e ter o apoio de um profissional que tá ali olhando para você, tá interessado em te possibilitar uma vida plena, mais plena, em tirar esse sofrimento e essa dor de dentro é muito importante. Na verdade, eu diria que assim, é quase que essencial, né? Ah, então, vem um sentimento de muita felicidade, de muita gratidão e de, enfim, né, de um alívio muito grande, de ter encontrado um profissional que está disposto e de ter feito esse movimento de correr atrás, de saber o que está acontecendo comigo, né? Uhum. Um sentimento de olhar para dentro mesmo, né? E sabe o que eu acho mais importante dizer nisso tudo também? É que as pessoas têm medo do diagnóstico porque junto com, com o diagnóstico vem algumas coisas como assim, você nunca vai conseguir fazer isso. Ah, sim. Você nunca vai conseguir fazer aquilo. O autista nunca dá conta disso. O autista. Então, vem uma série de rótulos junto com o Sim. diagnóstico. Uhum. E quando a gente trata isso de uma forma diferente, ou seja, integra essa pessoa no lugar dele dentro da sociedade que ele tem, e você passa a enxergar esse indivíduo como ele é, não como você gostaria que ele fosse, e tirar esses rótulos, trazer esse entendimento, trouxe para a Isabelle, na minha visão terapêutica, uma amplitude para realizar as coisas. Coisas que ela não conseguia, dava conta de realizar antes por causa das dores que este não entendimento trazia a ela, hoje com o entendimento ela sabe o que ela dá conta, então ela vai ampliando as coisas que ela consegue fazer. Se ela vai numa festa, beleza, eu não consigo ficar 6 horas na festa com aquele vucu-vucu, aquela falação, aquela música alta e tal, mas eu dou conta de 2 horas. Ou então, se for uma festa de 6 horas, onde eu possa ficar quietinha no lugar e ler um livro, ou tocar minha flauta, ficar de boa e depois voltar, eu dou conta de ir ampliando este tempo nessa festa. Então, vocês percebem como o entendimento é importante? Como trazer esse diagnóstico e ampliou sua capacidade de realizar as coisas, É né? isso, André, é isso. Muito importante. É muito importante a sua colocação de que o diagnóstico ele não é um rótulo. Ele não é não é como se você fosse pegar uma redoma e colocar aquele indivíduo dentro do autismo. Até porque é um espectro, as pessoas são diferentes ainda que autistas, né? E aí, esse diagnóstico ele não vem como um limitador, né? Como uma grande muralha que vai envolver o indivíduo dentro das coisas que ele faz, não faz. O diagnóstico vem para libertar, na verdade, e trazer autonomia para a vida
da pessoa, né, do indivíduo autista e torná-lo cada vez mais confortável consigo mesmo, né? E eu queria dizer que não é o autismo que me faz ser quem eu sou. Eu sou quem eu sou, autista. O diagnóstico faz parte da minha vida, da minha história, né? E todo indivíduo, independente do diagnóstico que ele tem ou não, tem autonomia para se colocar como protagonista da sua história. É, e para se desenvolver da maneira que ele julgar, da maneira que ele quiser. Não é um diagnóstico que vai limitar você a estar desenvolvendo-se como ser humano, né? Então, assim, para não cair naquela coisa de, você pode se esforçar que você vai melhorar. Não é uma questão de esforço, mas existe o tratamento terapêutico que vai te ajudar a melhorar vários aspectos caso você queira. Sim, melhorar, mas muitas vezes algumas coisas há de se ter um entendimento aí do outro lado que não mudam, né? Quando a gente fala que pode ampliar, você pode frequentar uma festa com, com maior tempo e tal, e frequentar esses lugares, mas o incômodo que isso gera nela não muda. Ela encontra ferramentas dentro do trabalho que a gente realiza. Olha, e se você fizer isso daqui, der uma pausa ali e tal, aí eu estou conseguindo administrar melhor esse incômodo. Mas o incômodo sempre vai existir. Para que a gente não ache que, então a Andrea falou que, então com o trabalho você pode vencer isso, você Se curar. pode fazer isso, você pode se curar deste Des- sintoma, Sim. É deste porque. incômodo, desta coisa que você sente. Não, não é a questão de curar ou não, é a questão de adaptar a isso a uma forma que fique confortável para você. Exatamente. É, não é você se curar de um sintoma porque não é uma doença, né? Sim, Que você possa curar. O meu cérebro e o cérebro autista no geral, ele se desenvolveu de uma maneira. E aí, para se curar isso, eu teria que desenvolver um cérebro de de novo. novo. E monitorar o desenvolvimento de um cérebro. Se a gente conseguisse fazer isso, nossa, que maravilha seria, não é mesmo? Mas ah, não é esse o ponto, né? A questão é que existe uma neuroplasticidade com a qual você consegue trabalhar. Esticar um limite e reduzir outro. Enfim, caso esse indivíduo ele queira, simplesmente. Então, assim, eu gostaria de poder de curtir um carnaval. Nossa, eu acho que pra mim seria. Então de que maneira a gente vai. ah, Desenhar isso para que realize. Exato. E aí, entender também que eu vou curtir um carnaval da maneira que eu consigo curtir, da maneira que me é confortável, né? E, e aí acho que lidar com essa expectativa e com a realidade é uma coisa muito interessante também, porque então, a expectativa que a minha namorada tem que eu vá curtir o carnaval com ela é uma. De curtir o carnaval também é uma. Agora, a expectativa que eu mesmo tenho, a partir do entendimento de quem eu sou, e de como as coisas chegam pra mim, vai ser uma expectativa totalmente diferente, né? Vai ser algo que vai me fazer muito bem. Só que às vezes a gente esbarra nessa diferença, né? Entre ah, a expectativa das pessoas típicas que nos cercam e a nossa, que a gente já sabe que tem, né? Então, o que fazer, né? A gente tenta explicar. Olha, eu tenho uma limitação. Eu vou trabalhar dentro dessa limitação. Eu quero estar com você nesse momento. Eu quero curtir esse momento com você. É, mas eu tenho uma maneira de curtir um pouco diferente. Você quer experimentar isso comigo? É, E assim a gente vai trabalhando dentro de um parâmetro, né? Eu acho que o diagnóstico é uma luz, é um norte, assim. O que que você acha assim que se você pudesse e pode, né? Tanto que você está aqui hoje, quando eu convidei a Isabelle
para vir aqui para esse bate-papo comigo, a nossa primeira barreira foi essa, né? É, ela falava assim: não, eu estar aqui conversando com você hoje é confortável na terapia, que não era confortável. Quando ela chegou, Nossa. não era, né? Para tirar algo dela era assim muito difícil. E hoje a gente passa pela sessão assim de uma forma. Então nós encontramos esse meio aqui dela falar para um monte de pessoas, trazer toda essa informação e esse conteúdo que ela está trazendo aqui, riquíssimo para a gente hoje, é de uma forma assim, num ambiente que já é confortável para ela, que sou eu e ela, né? Então, aproveitando esse ambiente e este tempo que você tem aqui, e agora trazendo essa amplitude de voz que você está tendo, o que, que você acha que é importante as pessoas entenderem, ou olharem, ou respeitarem? Que você falasse: olha, se tivesse pelo menos isso, seria já maravilhoso para gente. Eu acho que primordialmente essa questão da escuta, de olhar mesmo o outro, né? Ah, Porque muitas vezes o autista ele está tentando comunicar aquilo que ele precisa. E as pessoas, ainda que não sejam autistas, elas estão comunicando aquilo que elas precisam. E esse olhar e essa escuta para o outro precisa ser aberta, né? Porque por mais que aquilo não faça sentido para você, se essa pessoa está te relatando isso, é porque aquilo é uma verdade para ela, né? Então eu acho que se houvesse um pouco mais dessa escuta mesmo, desse olhar para o outro, de perceber o outro Ele é. como ele é, como uma pessoa que é diferente de você, né? Que é o conceito de empatia que você me ensinou. Que não é você se colocar no lugar do outro, mas entender o outro no lugar a qual ele pertence. E É respeitar isso. isso, né? É isso. A gente trazer esse conceito de empatia hoje aqui, eu acho que foi primordial para que é primordial. Eu acho que é um movimento que nós terapeutas a gente faz e que muitas vezes o ver o outro, enxergar o outro e principalmente ouvir o outro nos também nos tira do lugar de fazer um diagnóstico precoce, erroneamente, tratando de uma outra forma e não aliviando a dor daquela pessoa. Quanto mais tempo e a gente olha, a gente está em terapia faz 1 ano e meio. E faz o quê? 3 meses? Acho que nem É isso isso. que nós chegamos ao diagnóstico. Então, olha quanto tempo precisou de uma escuta profunda e de um trabalho e de um entendimento e de escuta e de um trabalho e de um entendimento para que a gente chegasse a construir algo, e não foi uma construção só minha como profissional, é uma construção conjunta de entendimento, de que ela possa fazer esse movimento para dentro, de olhar para ela, de sentir ela e a partir desse movimento ela poder trazer para fora o que ela sente de incômodo, as dores dela, para que aí assim haja esse entendimento. Então, não é um trabalho doce, viu, gente? Não é um trabalho tranquilo. Esse alívio, essa alegria vem hoje, Sim, mas o que veio primeiro foi a dor, sim. né? E o incômodo. E cada vez que a gente ia trabalhando mais e indo mais profundo, mais incômodo trazia, mais difícil era, mas a persistência também e a confiança no processo é o que nos traz também essa resposta, né? Com certeza. Eu acho que, como eu disse, volto a repetir a importância do processo terapêutico, assim. É, é algo que eu virei quase que uma irmã da terapia, eu prego a terapia para as pessoas. Você já ouviu Irmã a da palavra terapia da é ótimo. terapia? Vai na terapia hoje. E recomendo isso para todas as pessoas, mas para as pessoas que estão em sofrimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que
Esse é o. Se você não consegue fazer um movimento hoje, faça meio movimento na direção do profissional da saúde mental. A gente precisa estar mais atento para isso, porque eu acho que esse processo é muito importante, principalmente para as pessoas neurodivergentes, né? Para que ela se encontre nesse mundo, assim, para que ela se encontre como indivíduo, né? E, e possa, de fato, sentir um alívio, possa sentir um conforto, porque muitas vezes a gente está falando de vidas inteiras, né? Se Uhum. sentindo incômodo, se sentindo inadequado, sem ter uma saída. E E existe saída, que existe saída. né? Bom, a gente podia ficar aqui 2 horas batendo papo, né? Mas, infelizmente, as coisas passam muito rápido e eu quero que vocês, se quiserem interagir, conversarem, saber um pouco mais, bater um papo maior com a Isabelle, tem esse podcast vai estar disponível no YouTube, mas tem lá os canais de comunicação comigo. E se quiserem, eu passo depois o dela, se assim for de vontade. Então, agora, nesse momento, eu queria deixar um espaço para você se comunicar com as pessoas que estão lá do outro lado da forma que você mais gosta de se comunicar, que é a música, né? Sim, Então, esse momento e esse espaço, eu já agradecendo a sua presença aqui. eu que agradeço. Muito Foi obrigada. assim, maravilhoso, maravilhoso e de uma riqueza que eu tenho certeza, né, gente? Então, compartilhe com as pessoas, porque tem muitas pessoas em sofrimento sem saber o que possam ter e que esse diagnóstico pode trazer uma leveza e uma alegria para a vida dessas pessoas ou para você mesmo, né? Então, agora o espaço é seu para se comunicar com a gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até o próximo papo com o terapeuta. Espero que vocês tenham amado como eu amei. E se vocês também quiserem contratar, né, o trabalho da Isabelle, que vocês viram que é maravilhoso, também entrem em contato pelo direct que eu passo os contatos dela, tá bom? Até a próxima. Até Obrigada, mais. viu?